Vamos estar falando aqui de 3 poderes que dominam o mundo, ok? Só que nós não vamos estar falando do poder executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Nós vamos estar falando de 3 poderes que dominam o mundo mesmo, em toda a sua escala globalizada, isso que manda no planeta, entendeu? E são 3 poderes. O primeiro é o político, o segundo é o religioso e o terceiro é o poder paralelo, entendeu? Então nós já vamos logo de cara para o poder político enquadrado na democracia, monarquia, tudo aquilo ali, ditadura, fascismo, nazismo, esse monte de coisa aí junta, entendeu? Então, o que é que nós vamos ver no poder político, poder dominante? Primeiro nós vamos pegar a ideia da Europa. A Europa é um continente colonizador. Tipo assim, eu quero o que é seu, se você não me der, eu tomo e te mato. É assim que funciona, entendeu? Então nós vamos ver que esses reis, esses presidentes, esse povo aí, são um povo que mandam no mundo. Eles são a classe dominante. 1% da riqueza está na mão desse povo, entendeu? Da riqueza no mundo. Então, se 1% está na mão desse povo dominante da riqueza do mundo, então o resto é aquela classe trabalhadora, é a classe que vai estar sustentando, é o mecanismo, é o carro-chefe disso aí tudo. Então, nós vamos ver que as pessoas ainda não entendem como é que funciona esse mecanismo, porque ele é um pouco invisível, né? A gente não vê as claras como é que funciona, os bastidores. Mas a ideia é que essa classe ela continue dominando através desses 3 poderes aí. Porque é um tripé que um vai sustentando o outro para que se mantenha de pé. Vamos começar aqui pelo Brasil. Veja como o Brasil ele é um país, quando ele foi descoberto, entre aspas, né? Entre aspas, isso é interessante. Ali, quem descobre é o continente europeu, é um continente colonizador. Então imagine, jamais o patrão ele vai deixar que o empregado seja igual a ele, jamais. Então nós vivemos esse tipo de ideia. Então todos os continentes, todos os países que foram colonizados pela Europa, então até hoje ainda sofre um sistema meio invisível de colonizado. Então é implantado uma cultura, não sei se vocês sabem, tipo a ideia grega, né, do helenismo. A Grécia, quando ela invadia os seus lugares, a primeira coisa que eles faziam era implantar o helenismo. Era implantar a sua cultura, entendeu? Ali nos povos dominados. Então a ideia da Europa é a mesma coisa, é implantar. Então é tanto que os 54 países hoje da África, alguns deles ainda sofrem com essa ideia de colonização. Mesmo depois da independência, você vê que são muitos países pobres. O povo europeu, eles vão lá e saqueiam, né, o continente europeu e até hoje o pessoal sofre, né? E nós vamos ver aí a ideia das migalhas, os disfarces, nós estamos cuidando da África e tal, mas não é assim. Então nós vamos ver também outro país, ele não é europeu, mas ele a cultura dele é europeia, só a geografia que não é. É os Estados Unidos, a cultura, o sistema financeiro, econômico, todo o sistema ele é europeu. Só a geografia aqui não é, entendeu? Então é um país também colonizador, ele gosta de dominar, ele vai lá e domina mesmo, entendeu? E vai deixando seus rastros de guerras, entendeu? Matando as pessoas. Então essa elite política é uma elite, é um negócio muito organizado, porque a elite ela sempre comandou. Sempre quem governou foi sempre os ricos. Então a ideia do rico é que sempre eles fiquem no comando. Só que existe, que nem eu falei, as pessoas que vão estar fazendo a engrenagem, essas coisas todas funcionar. Que é a classe trabalhadora, é o povo do trabalho bruto, do trabalho braçal, entendeu? Porque é o seguinte, não fique pensando, eu e você, que o filho do rico vai trabalhar de pedreiro, jamais. Não fique eu e você pensando que o filho do rico vai trabalhar na limpeza, vai trabalhar numa portaria,
vai trabalhar de motorista, de jardineiro, não. Então, esses tipos de profissões, elas são já destinadas para a classe trabalhadora, mas esse serviço ele é essencial, ele precisa. Então, se eu preciso desse serviço, eu tenho que ter gente para fazer esse serviço. Então, a ideia da política é justamente isso aí. Então, vamos pegar uma referência aqui um pouco do Brasil. Você pode ver o Brasil é um país que um salário mínimo é R$ 1.100 por mês. Enquanto um político, um representante nosso, que nós estamos falando de democracia representativa, né? E quem está lá são nossos representantes, eles não ganham esse valor, é de 180 a 200 mil por mês que eles ganham, desde quando de verba de gabinete, auxílio paletó, auxílio moradia, tudo isso vai dar a soma disso tudo. Enquanto o seu Zé e a Dona Maria tem que sobreviver com R$ 1.100. Mas o mais engraçado disso tudo é que é o seguinte, quem coloca esses políticos lá são a gente, porque a gente votamos neles, a gente pagamos para eles e a gente ainda brigamos por eles como se fossem advogados. Entendeu? Então é um mecanismo, ele é muito bem montado. E essa farsa, ela é dominante. Pode ver, interessante, aqui nós temos duas viés ideológicas muito fortes hoje, que é a esquerda e a direita. Mas você vai ver que o camarada da esquerda e o camarada da direita, eles ganham o mesmo valor. Você vai ver o salário deles, são a mesma coisa. Então os benefícios que o cara da esquerda ganha, o cara da direita também ganha, e vice-versa. Então não fica achando nós que eles vão abaixar, porque a ideia deles é não viverem como a gente. Você pode ver, o transporte público ele é para quem? O hospital público ele é para quem? A escola pública ela é para quem? A periferia é para quem? Não é para esse pessoal, eles não querem viver que nem a gente. Mas inclusive eles falam que gostam do povão, falam que representam o povão, mas não querem viver que nem o povão. Você pode ver a escola particular, a escola privada, né? É uma escola que ela já vai formar pessoas que vão comandar ou que vão mandar nas pessoas que estudam na escola pública. Vai aparecer aí umas exceções aí e tal, de sobressair, mas é bem pouco mesmo. Então já é um mecanismo muito bem montado, a política mundial. Nós vamos ter alguns países aí que os impostos são menos, as pessoas vivem um pouco melhor, mas isso é exceções, entendeu? Mas a política ela vai ser sempre dominante. Então esse 1% que detém todo o poder, então são esses 1% que manda no mundo, entendeu? Então é muito interessante, é muito bom que nós vejamos ter essa ideia de como funciona esses três poderes, entendeu? E é assim mesmo. Então essa classe dominante é uma classe que ela não vai sair do poder tão cedo, porque eles querem continuar no poder, mandando na gente, entendeu? E estamos nós aqui, a classe trabalhadora, a classe que mais sofre, é quem sustenta essa bolha inchada, o negócio é inchado demais, entendeu? E os camaradas eles não vão descer do seu pedestal. Só que cabe a nós procurar pelo menos entender, mas por que também nós sofremos tanto? Porque nós somos um povo que nós não gostamos muito de ler, entendeu? Nós não gostamos muito de pesquisar. Mas eu quero deixar aqui 3 dicas muito legais para a gente que quer entender um pouco de política. Um livro de Nicolau Maquiavel, né? O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Quero falar também de Thomas Hobbes, o Leviatã, também muito bom. E outro também é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, para a gente procurar entender mais ou menos a base da política. Então eu falei aqui do primeiro poder político, ele é grande, é maior, dá para aumentar mais o vídeo, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou estar procurando fazer um pouco menor, tá ok? Então já vamos pular para o poder religioso. Mas eu não estou falando da igrejinha lá do seu bairro, não. Eu estou falando de um mecanismo muito maior, o poder religioso, que já vem desde quando? Já vem muitos e muitos tempos. Inclusive, quem mata Jesus são os 2 poderes, é o poder político e o poder religioso. Ali nós vamos ver a liderança judaica, né? Jogando nas mãos do Império Romano a crucificação de Jesus, porque Jesus ele era um revolucionário, ele representava uma ameaça, entendeu? Então esse poder religioso ele sempre foi assim, ele sempre teve atrelado, ligado ao poder político. Por isso que eu falei que é um tripé, que eles um ajudando o outro, entendeu?
E outra coisa, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver o extremismo religioso, fundamentalismo religioso. Então esse povo, eles mandam no país. E tem país, no nosso estado laico, mas tem país que quem manda é religião, entendeu? Então é um poder. E desde quando nós vimos aí, principalmente na Idade Média, né? A Inquisição, o imperialismo do catolicismo, porque nós vamos ter três principais religiões do mundo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E o cristianismo, ele vem aí como uma linha de frente muito grande de dominação, entendeu? E suas alianças políticas comandando. Por quê? Foi descoberto por a elite descobriu que nós gostamos de religião, entendeu? Essa transcendência, independente de que religião é. Então eles viram que como o ser humano gosta, o ser humano precisa disso para viver, então o que é que eles fizeram? E é a mesma coisa que eles fizeram com a comida. O ser humano precisa comer, então nós vamos dominar o quê? Nós vamos dominar a alimentação. O ser humano precisa beber água, ele precisa de água para sobreviver, então nós vamos dominar a água. Então com a religião também é a mesma coisa. E descobriram que o nome de Jesus, ele consegue ganhar muito dinheiro, entendeu? Só com logotipo. Por quê? Porque a gente também não estudamos a fundo, principalmente o cristianismo. E principalmente aí eu vou colocar por volta de 90% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda, entendeu? Então essa dominação religiosa, ela é muito grande. E ela domina mesmo, porque a sustentação vem também da classe baixa, entendeu? Que vai estar sustentando essa grande massa, né? E esse poder de ilusão também. Mas o que eu quero dizer também, eu quero enfatizar, porque tem muitas pessoas legais dentro das religiões. Eu conheço bastante pessoas legais, pessoas de bem, entendeu? Então, não estou generalizando, estou falando de um poder que a religião existe, né? Também num sistema invisível também de dominação. Tanto que os políticos, eles gostam de estar atrelados à religião, porque eles sabem que vão dominar, entendeu? E tudo aquilo que seus líderes falar, logicamente os seus fiéis, eles vão estar obedecendo, a maioria vão estar obedecendo. Então, para que a gente venha entender todo esse esquema do terceiro poder, do segundo poder, que é o poder religioso. É muito forte e muito bem montado e muito bem organizado também. Não é à toa que ele vem crescendo ao longo dos tempos, que é uma indústria muito grande e uma indústria que gera bastante dinheiro. E onde tem dinheiro, os camaradas estão lá, entendeu? Agora nós vamos para o terceiro poder, que chama-se poder paralelo. Esse poder paralelo, ele faz parte da geografia, a matéria geografia. Eu só vi até hoje a escola adventista tratando dessa matéria, não vi em outro lugar. Entendeu? E o que é o poder paralelo? O poder paralelo é tudo aquilo que vive dentro da ilegalidade. É tudo aquilo que vive às margens da lei. Mas o que eu quero dizer, tudo que a gente vê no mundo, é tudo mesmo, que a gente vê no mundo, legal, que parece ser legal, por detrás dele existe a ilegalidade, entendeu? Desde o tráfico de humano, desde os tráficos de órgãos, desde os tráficos de drogas, da indústria farmacêutica, do extremismo religioso também, dos paraísos fiscais, entendeu? Lavagem de dinheiro, existe tudo isso aí. Então é um mecanismo também muito bem montado também, e que os líderes também não vão abrir mão disso aí, desse poder paralelo, entendeu? Para que seja sustentado. E esse poder paralelo, ele vem com essa ideia, e tudo aquilo que nós pensamos que é legal, é tipo mais ou menos assim, leve 3 e pague 2. Isso não existe, ninguém dá nada para ninguém. Isso é uma grande mentira. Quando você vê, você está pagando os 3 mesmo, e é mais ou menos assim, entendeu? Então, o poder paralelo, ele vive desse jeito. Então, tanto a política como o poder religioso, eles vivem atrelado também, porque existem os seus cambalachos, existem as suas maracutaias debaixo do tapete, entendeu? Então, é obrigado que se tenha esse poder paralelo, até que na hora de culpar, nós temos que ter o bode expiatório. E esse bode expiatório vai ter que cair onde? Nas costas do poder paralelo, porque eu quero ficar inocente, entendeu? É o ladrão lá, entendeu? Porque nós sabemos, principalmente no Brasil, que ladrão de gravata
engravatado, de colarinho branco, dificilmente ele vai ser preso. Existem aí algumas exceções, mas na maioria dos casos os camaradas não vão preso. Por quê? Porque foi montado aquilo que eu falei, as sete constituições que nós tivemos no Brasil, ela foi montada para isso, ela foi sendo ao longo dos tempos feita para que toda essas exigências, esses benefícios que se tenha dos políticos, eles venham a continuar tendo, entendeu? Não fique achando você que a ideia é para ajudar as pessoas, o pobre, não existe isso. Então nós vamos ver esses três poderes dominando o mundo, entendeu? Só para a gente saber como que funciona, para a gente não ficar tão enganados e começar a ler mais, pesquisar mais, observar mais. E a elite, ela vai ser sempre dominante, ela está sempre dominando, entendeu? E quem é que vai sustentar esse mecanismo? Quem é a gasolina do motor? Quem faz o motor funcionar? É eu e você. O seu Zé e Dona Maria, que levanta às 4 horas da manhã, mora na periferia, ganha um salário mínimo e vive na saúde, nós vivemos do SUS, né? E na escola, nós vamos ver de escola pública, onde você nunca vai ver um filho de um político na escola pública. Não vai ter, não, nem adianta. Porque esses tipos de instituições, elas não foram feitas para eles, entendeu? Inclusive nós pagamos o nosso e pagamos o deles também. Só que o deles são melhores, né? Os deles são bem melhores. Então nós vamos pagar a formação do filho do político para que ele venha a ser nossos governantes, eles venham a mandar em nós, entendeu? É bem interessante. Então, que a gente venha aprender, ler um pouco mais, procurar ver como é que funciona esses três poderes, mas eles existem. Talvez você tenha ficado surpreso, mas como assim? Não, mas é assim que funciona mesmo. Muitos não conheciam o poder paralelo, mas conheciam os outros dois, o poder político e religioso, mas esse poder paralelo também ele vem como uma terceira viés, muito forte. Ali desde o contrabando de arma, desde o tráfico de pessoas, escravidão, tudo isso. Tem um filme que é interessante chamado Diamante de Sangue, e a gente vai ver que por trás daquilo ali existe todo para as grandes elites usarem aqueles diamantes, é muito sangue derramado, muito sangue derramado. Tem outro filme também que eu vou indicar para que a gente venha entender como funciona esse mecanismo todo. O mecanismo político é o Cães de Guerras, com Jonathan Hill, e Cães de Guerra com Jonathan Hill e Nicolas Cage com o Senhor das Armas, entendeu? Então a gente vai entender como que funciona. Por quê, irmão? Meus queridos, é assim. Imagine que terminou a Grande Guerra e aquele monte de arma. Aqueles cavalos vão fazer o que com as armas? Então vamos ter as grandes guerras, as pequenas guerras, chamadas de guerras frias. Tem que vender as armas. A arma tem que ser para alguém, porque tem muitas, entendeu? Tem muitas. A Grande Guerra, a Segunda Guerra acabou. Mas e essas guerras pequenas, elas têm que existir. As guerras santas, né? As guerras santas, então tem que vender as armas. Então é assim que funciona, entendeu? Então o país... ele patrocina os dois, o país, aquele camarada que vende as armas, ele patrocina os dois países, né, que estão em guerra, entendeu? Porque ali ele vai tirar um benefício. E é assim esse mecanismo bem grande. E toda essa sustentação ela vai vir justamente da classe trabalhadora, porque tem que existir a classe trabalhadora, porque o filho do rico, ele não vai trabalhar de pedreiro, entendeu? Então é por isso que se tem as mais pobres, que nem na política também, mesma coisa, entendeu? Se eu preciso do pobre para me eleger, eu vou deixar o camarada pobre, entendeu? É assim que funciona, entendeu? E essa classe dominante, o poder de persuasão, ele sempre vai estar aí de pé, entendeu? Iludindo para que essa máquina, o motor, ele não pare de funcionar. Então, quem vai fazer todo esse jeito para o motor não parar de funcionar é justamente a classe dominante com o poder de persuasão, entendeu? Enganando a gente. Mas vamos procurar estudar um pouco mais e procurar entender como se funciona esse mecanismo, ok?